obrigada. Eu queria falar sobre um tema, né, que vai parecer repetitivo, mas não é. Eu venho recebendo, eu não sei se a palavra correta são denúncias ou reclamações, né, de munícipes que informam o seguinte, que no sistema público de saúde, aqueles pacientes ou diagnosticados com Covid ou com sintomas muito característicos de Covid, mas ainda sem um diagnóstico positivo, que esses pacientes, quando não estão internados, são mandados para suas residências sem nenhuma prescrição de medicamento, tá? Eu recebi notícia desse fato em Cordeirópolis, recebi notícia em Limeira e recebi notícia aí por parte não de pacientes, mas de profissionais de saúde na capital. Como eu não consegui ainda fazer, vamos dizer assim, uma apuração oficial, eu também fico assim, incomodada de não me manifestar a respeito. Por que eu quero falar sobre esse tema? E já me comprometo também a apurar o que está acontecendo. Porque eu estou com medo que uma questão ideológica esteja prejudicando a saúde da população. Eu não estou falando especificamente da cloroquina ou da hidroxicloroquina. Eu estou falando de medicamentos em geral, tá? Que fique claro. O secretário da Saúde esteve na Assembleia, né, no formato virtual, e eu indaguei a ele se a secretaria faria um protocolo para autorizar os médicos do sistema público a administrarem medicamentos para pacientes com sintomas de Covid ou com Covid diagnosticado, pacientes sintomáticos, porém não internados. Ele disse que essa não era a orientação da secretaria, mas que médico nenhum estava proibido de prescrever. Depois, naquele ato em homenagem aos profissionais de saúde, fiz uma indagação parecida ao presidente dos conselhos, do Conselho de Secretários Estaduais de Saúde de São Paulo. Ele também respondeu na mesma linha, que os médicos têm autonomia e que não tinha sentido fazer protocolo nenhum. Acrescentou ainda que não tem nenhum medicamento comprovadamente eficaz contra a Covid. Então, eu queria aqui voltar a falar sobre o que é, né, o científico e o que é o fático. Nós não podemos exigir para o mundo dos fatos, para o mundo real, o rigor acadêmico, porque pesquisas acadêmicas levam anos para se efetivarem, e elas são contestadas, e elas são confrontadas, elas são refeitas. Então, estranhamente, diante de uma doença nova, de uma doença desafiadora, autoridades, né, do mundo político, formadores de opinião, passaram a exigir um rigor acadêmico, né, para o uso de medicamentos diante de uma doença nova. Qual é meu medo? Meu medo é o seguinte: como o presidente da República, né, virou garoto propaganda da cloroquina, todas aquelas pessoas que não gostam dele ou que querem, vamos dizer assim, fazer oposição a ele, né, ou para esse momento atual da política, ou já pensando em 2022, essas pessoas acabam demonizando a cloroquina. E a demonização da cloroquina, estranhamente, eu tenho observado, vem sendo alargada para todo e qualquer medicamento utilizado ou utilizável no enfrentamento do Covid. Tá? Então, a rede privada, na rede privada,
a cloroquina e a hidroxicloroquina, elas não são utilizadas, né, de maneira universal. Tem hospitais que utilizam, hospitais que não utilizam, tem profissionais que utilizam, profissionais que não utilizam. Mas, por exemplo, a azitromicina, que é um antibiótico, né, testado, comprovado, vem sendo usada por praticamente todos os profissionais no sistema privado. E eu recebi a informação de que no sistema público no estado de São Paulo tem havido resistência não só com o uso, com a prescrição, com a indicação da hidroxicloroquina, né? Mais do que resistência, tem havido negativa, mas também com a azitromicina. Quando entra nos vermífugos, mais ainda, né? E qual é meu medo? Meu medo é o seguinte, a gente está tirando desses pacientes a chance da recuperação, né? Não tem uma pesquisa acadêmica cabal. A ciência não manda. Gente, desculpa, a ciência, ela também é experimentação, né? A ciência, ela não nega fatos. A virada da situação, por exemplo, no Amazonas, se deu quando eles começaram a usar kits de enfrentamento ao Covid no início dos sintomas da doença, né? Idem no Amapá, em outros estados da federação. Já tem experiências internacionais mostrando isso também. Então, eu estou muito preocupada com a resistência que eu tenho constatado no sistema público em São Paulo, né? São Paulo, Estado. Então, assim, eu quero fazer esse registro dos e-mails que eu venho recebendo. Eu tenho tomado cuidado de pedir um pouco mais de detalhes para as pessoas, né? Então, por exemplo, testou positivo, mas não tem sintoma nenhum. Se não tem nada, eu até concordo, né, com o médico que talvez não seja caso de medicar, muito embora entenda que tenha que ser algo discutido entre médico e paciente. Agora, tem tosse, tem febre, tem dores, vai esperar o quê para medicar? Piorar a ponto de ter que fazer uma internação e, quiçá, uma intubação? Então, assim, eu tenho perguntado, e as respostas que eu estou recebendo são as seguintes: não, tem sintoma sim, perdeu o paladar, perdeu o olfato, e a orientação foi fique em casa, né? Esta semana, né, graças a Deus, o Ministério da Saúde foi mais explícito, no sentido de que não é para ficar em casa se tiver sintoma, que é para procurar ajuda, procurar tratamento, né? O Ministério da Saúde não tinha sido tão explícito como foi essa semana. As pessoas têm falado muito que não tem ministro da Saúde. Tem ministro da Saúde, sim, né? Tem lá uma pessoa, o general Pazuello, que está no Ministério da Saúde, e vou dizer, tem sido muito corajoso e tem enfrentado uma série de preconceitos que precisavam ser enfrentados. Então, tem protocolos no Ministério da Saúde, né, orientando para o tratamento antecipado do Covid. Eu não estou falando em profilaxia, não estou falando em prevenção. Não estou falando para tomar remédio antes de ter a doença para evitar a doença. Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando que tem pessoas com sintomas, algumas com diagnóstico positivo, que estão procurando sistema público e não estão conseguindo medicamento. Não estão conseguindo prescrição para poderem adquirir e não estão conseguindo a dispensação, né? Aquelas pessoas que não têm condições de comprar o medicamento. Então, eu recebi informações de profissionais de saúde de que, por exemplo, em várias UBS da capital de São Paulo, falta azitromicina, que é um remédio, vamos dizer assim, básico, né? Pelo que eu consegui levantar de informação, essa falta não se deve a uma falta objetiva. Acabou o medicamento, não consegue comprar. Então, do que a gente está falando? É ideológico? Estão dificultando o acesso a esse medicamento, né, para fazer uma oposição ao governo federal? Eu não quero crer que algo, né, desse nível esteja acontecendo no estado de São Paulo. Eu quero crer que seja uma questão de organização operacional, de logística. Mas eu faço o registro, eu vou tentar apurar, já estou tentando, já pedi uma audiência no Conselho Regional de Medicina para tratar da questão.
porque alguns médicos, em eventos de que eu participei, disseram que eles se sentem seguros para prescrever no hospital privado, mas não no hospital público, tem medo de eventual resistência, de eventual Deputada, seu tempo acabou. Eu vou, um minutinho, eu vou terminar. Então, eu vou fazer essas audiências para apurar, mas fica o pedido aqui de que as secretarias municipais do estado inteiro e a Secretaria Estadual de Saúde verifiquem se os nossos pacientes não estão sendo prejudicados por questões ideológicas. Muito obrigada. Obrigada.